Boa noite, oitavo ano. Dando continuidade às nossas aulas, né? Nós vamos retomar o conceito de raiz quadrada e raiz cúbica. Fiquem atentos que começará a ter mais aulas, como eu havia dito anteriormente, tá? Bom, então vamos lá, raiz quadrada. Primeiro, vamos fazer o seguinte, ó, observe a nossa coleguinha aí, essa é a Milena, né? Observe que ela está com um lápis, uma régua, tem uma cartolina ali, parece, sobre a mesa. O que será que ela vai fazer com isso? Vamos ver. Ah lá, Milena precisa recortar 25 fichas em forma quadrada. Ela dispõe de um pedaço de cartolina também em forma de quadrado, né? Então, ambos, né? A cartolina está aqui, apesar do desenho não parecer um quadrado, mas é um quadrado, né? Então, vamos lá. Antes de recortar as fichas, Milena percebeu que, como a cartolina era quadrada, ela deveria dividir cada lado da cartolina em o mesmo número de partes. Nesse caso, ela deveria determinar qual o número positivo que, multiplicado por ele mesmo, resultaria em 25, ou seja, a raiz quadrada de 25. Bom, então vamos lá, gente. Ó. O que ela percebeu? Que como 5 vezes 5 é igual a 25, Milena então dividiu cada lado da cartolina, aquela cartolina que ela estava fazendo lá, em 5 partes iguais, como mostra a figura. Olha lá o que ela fez, né? Apesar da régua estar em cima ali, ó, mas ela dividiu. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, tudo iguais, né? Bom, ao fazer essa divisão, Milena verificou que 5 é a raiz quadrada de 25, a qual indicamos por, olha lá, raiz quadrada, está aqui o índice, né? De 25, que é igual a 25. Ou, né, simplesmente raiz quadrada, não precisa aparecer o índice aqui, né? Quando não aparece o índice, nós já sabemos que é uma raiz quadrada, que é igual a 5. Então, lê-se raiz quadrada de 25 é igual a 5, certo? Olha só, pessoal. A operação, então, utilizada para resolver a situação vista anteriormente é chamada de radiciação. Nessa operação, podemos destacar os seguintes elementos. Observe isso. Ah lá. Lembram da cartolina? Então, quadrado, raiz, o símbolo, 25 igual a 5. Como se chama cada um? Vamos ver? Ah lá. O símbolo, esse V maiúsculo aqui, ele chama-se radical, né? O resultado da operação executada chama-se a raiz quadrada, né? O que está aqui em cima do radical é o índice, está indicando quantas vezes, né? E o número que está dentro da raiz chama-se radicando. Ou seja, no exemplo visto anteriormente, né, temos dois números que elevado ao quadrado resultam em 25. O que significa isso, pessoal? Que 5 ao quadrado é igual a 25. E menos 5 ao quadrado, isso é uma regra de potência que nós vimos na aula anterior, é igual a 25. Então, no entanto, a raiz quadrada de 25 deve ser sempre um número único e positivo. Temos que, então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Tá? Bom, outros exemplos. Olha lá. Raiz quadrada de 5,29. Isso é igual a 2,3. Por quê? Porque 2,3 ao quadrado é igual a 5,29. Ou seja, 2,3 vezes 2,3 vai dar 5,29. Olha esse aqui, ó, raiz quadrada de 9,16 avos. Isso aqui, pessoal, você pode escrever assim, ó, raiz quadrada de 9, né, sobre a raiz quadrada de 16. Aí você faz, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 3 quartos elevado ao quadrado é igual a 9,16 avos, né? Fácil, né? Olha outro exemplo aqui, ó. Ah lá, raiz quadrada de 1,44. Isso é igual a 1,2, né? Pois 1,2 ao quadrado é igual a 1,44, ou seja, 1,2 vezes 1,2 vai resultar em 1,44, tá? E aí nós entramos, então, agora na raiz cúbica. Olha só, imagina aqui que você tem um cubo, né, de aresta. Pessoal, o que é aresta? Não se esqueça, aresta é cada lado da figura aqui, ó, aresta, onde eu estou passando aqui, ó, lá, aresta, tá? Tudo bem? Então, lá. A caixa de forma cúbica representada ao lado tem 64 centímetros cúbicos de volume. Então, o volume, ou seja, o que caberia aqui dentro dela seria 64 centímetros cúbico, né? Pode ser de água, de qualquer coisa aí que seja, tá? No caso, vamos adotar a água, tá bom? Um meio que referencial aí, tá? Teria que fazer a conversão de água para saber exatamente quanto que caberia, mas vamos tomar como base isso, tá bom? Bom, olha só, qual é a medida da aresta dessa caixa? Aresta, pessoal, é isso aqui, ó, já falei, tá?
Podemos resolver essa questão utilizando a fórmula do volume do cubo. Como que é a fórmula do volume? Fórmula do volume, como é que se calcula o volume? É lado, né, vezes lado, né? Então, ou seja, a altura vezes a base vezes a profundidade. Aí você vai obter o volume. Então, o volume, no caso aqui do cubo, por ele ter todas as arestas iguais, então vai ser A elevado ao cubo, né? É uma potência A elevado ao cubo. Olha lá. Então, se eu substituir o volume V de 64 na fórmula, temos, olha isso, ó, que o volume ele é igual a 64, que é igual a ao cubo. De onde vem esse A ao cubo? A vezes A vezes A. O que é A vezes A vezes A? A ao cubo. Invertendo a operação, pessoal, nós vamos ter a coisa da raiz cúbica. Olha lá. Ou seja, então a raiz cúbica de 64 é um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ó, 3 vezes, vai dar 64, né? Então, nesse caso, é o 4. Por que 4? Porque 4 elevado ao cubo dá 64. Olha lá. 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica nada mais é do que um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar o valor da raiz, tá? Então, tá aí. Olha lá. Portanto, então, a aresta, que é cada linha, né? Cada linha lá que nós temos do cubozinho, vale 4 centímetros, tá? Outros exemplos. Por exemplo, raiz cúbica de 216. Isso é 6. Por que é 6? Pois 6 ao cubo, que é 6 vezes 6 vezes 6, vai dar 216, né? Olha isso. Olha aqui, da mesma maneira, é uma fração, não tem problema, pessoal. Você pode escrever, como nós já vimos lá, você vai extrair, vai verificar raiz cúbica de 64 e raiz cúbica de 343. Como assim, professor? Por que é 4? Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Por que 343? Porque 7 vezes 7 vezes 7 dá 343. Lembre-se, se é cúbica, 3 vezes o número. Se seria uma raiz quarta, a potência seria então 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Né? Se é multiplicar o número 4 vezes, 4 não, desculpa, o número multiplicado por ele mesmo, 4 vezes, fiquei com 4 na cabeça, né? Bom, segue lá, pessoal. Olha lá, pois 4 sétimos elevado ao cubo vai dar 64, 343 avos, né? Bom, então tem alguns exercícios aí para vocês poderem praticar, né? Exercício 1 aí é para vocês poderem calcular aí quais são raízes cúbicas perfeitas. Perfeitas são aquelas que têm raiz. Então, todos aí, pessoal, todos aí têm raiz quadrada, tá? Nenhum deles aí não vai ficar sem a raiz. Todos eles têm, tá bom? Bom, no exercício 2, tem aí, eu não vou dar maiores detalhes, né? Mas se eu der o detalhe, perde um pouco da graça do que vocês têm que fazer. Tentem fazer, na dúvida, pode colocar suas questões lá, suas dúvidas, certo? Pode colocar no canal lá, não tem problema. Ou aguardem, né, a correção, tá bom? Aguardem a correção. Bom, esse é o exercício 3, né? Vocês têm um exemplo aqui de como que o Juliano resolveu a raiz quadrada de 1,96. Olha só como é que ele fez, ó. É a raiz quadrada de 1 inteiro e 96 centésimos. Ó, centésimo. Então, significa que 1 inteiro e 96, ele foi dividido por 100. Então, você tem conta duas casas, tira a vírgula e acrescenta o denominador, 100. Por que 2,0, professor? Porque tem duas casas aqui, ó, depois da vírgula. Então, você vai escrever isso daqui da seguinte maneira. Raiz quadrada de 196 dividido de 196 centésimos, 100 avos, né? 100 avos, isso. Bom, aí você tira a raiz quadrada de 196 e tira a raiz quadrada de 100. Qual que é a raiz quadrada de 196? 14. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Divide 14 por 10, isso vai dar 1,4. Portanto, a raiz quadrada de 1 inteiro e 96 centésimos, ela é igual a 1 inteiro e 4 décimos. Você vai repetir esse mesmo processo e vai fazer agora para a letra A, B, C e D, tá? Bom, aqui é para calcular a raiz cúbica, não esqueça que é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes 3. Não esqueçam, hein? Tá? Por exemplo, a letra A, vou fazer porque ela é babinha, facinho. Né? Raiz cúbica de 8, qual será o valor? Eu acho que é 2. Por quê, professor? Porque 2 vezes 2 é 4.
Professor, mas multiplicou 2. Então, são 3. Vezes 2 vai dar 8. Então, é 2. Né? Façam o mesmo raciocínio com os demais. Tá? Bom, esse daqui, ele é parecido com o exemplo que nós fizemos agora. Tem um slide aí, vocês então vão voltar lá, vai verificar, que assim vocês aprendem também, verifica lá como foi que determinamos do cubinho, como que eu determinei a aresta, é o que ele está perguntando aqui. Qual que é a aresta desse cubo e qual que é a aresta desse cubo? Eu fiz o exemplo lá, retomem a aula e verifiquem o exemplo, tá bom? Bom, pessoal, recados. Olha lá. Os exercícios devem ser feitos no caderno de matemática, de maneira limpa e organizada, para posterior verificação. Não é para entregar nada, pessoal, fazer no caderno, tá? Se organizar para estudar e fazer os exercícios para uma posterior atividade de verificação de aprendizado. Bons estudos, não saiam de casa, né? Fique em casa, hein? Referência bibliográfica, o que seria referências bibliográficas? Na verdade, é o livro na qual eu utilizei para poder preparar essa aula para vocês. Então, o conteúdo, os exercícios, eles são todos deste livro aí, em referência a esse autor, tá bom? Então é isso, boa noite para vocês aí.